Ora então, muito bom dia, ou boa tarde, dependerá muito da hora em que estejam a ouvir e a ver este vídeo. Vamos então dar prosseguimento à aula de História Universal e de referir que aquele vídeo que foi publicado no canal da Apo Sénior do YouTube acerca dos berberes pode, vamos dizer em certa medida, ser visto como uma introdução a este tema que eu agora irei desenvolver muito mais acerca da África do Norte ou do Norte de África. Contudo, antes, espero que todos se encontrem bem, estejam em segurança e que não tenham, nem as vossas famílias, sofrido ou apanhado este bicho que por aqui anda. Desejo que todos estejam bem e vamos então à sessão. Ora, o Norte de África, nós já falámos em algumas sessões presenciais acerca de alguns estados africanos, já abordámos o Império Egípcio, já falámos da dinastia Ptolomaica ou do reino Ptolomaico, também já falámos um pouco de Cartago, da Núbia e recentemente também se publicou um vídeo acerca da Etiópia, embora eu ainda vá voltar à Etiópia, mas num outro contexto geográfico, que é o da África Oriental. Para o Norte da África, fazendo aqui um apanhado geral, eu pensei honestamente como fazer esta história do Norte da África, porque a história do Norte da África é uma história longa, como irão perceber, complexa, em que temos grandes civilizações que aqui se estabeleceram, duas das quais das mais antigas do mundo, ou seja, a civilização egípcia e a civilização núbia, mas não foram as únicas civilizações antigas ou com a antiguidade em África, como depois veremos noutras partes e noutros vídeos futuros. Mas, fazendo aqui um apanhado geral desde a antiguidade, ou seja, obviamente que vamos começar por falar do Egito Antigo, ou da civilização egípcia, que foi uma cultura ou uma civilização que se concentrou ao longo do curso inferior do rio Nilo, no que hoje atualmente é o Egito e um pouco o norte do Sudão, mas fundamentalmente naquilo que é o Egito atual. Porque é que se fala no curso inferior do rio? Porque o rio Nilo é um dos casos em que o rio corre de sul para norte, ou seja, a zona onde atualmente fica Alexandria é, na essência, o delta do Nilo, que é quando o rio Nilo desagua no Mediterrâneo. Ou seja, este é o curso inferior do rio. O curso superior tem a ver com a nascente do rio Nilo, que vem do território mais a sul, passando pelo Sudão do Sul, até pela Etiópia. Ora, mas a civilização egípcia é assim, já se encontraram vestígios e encontram-se vestígios arqueológicos que a presença humana naquilo que será depois o futuro território da civilização egípcia houve assentamento humano naquela região desde há muito tempo, na essência, ou seja, praticamente desde a época do Paleolítico superior Mesolítico, há assentamento humano ao longo do rio Nilo, e de frisar que, pelo menos até genericamente entre 9.000 a 7.000 a.C., toda esta região do norte da África, incluindo a zona do Saara, era verde, ou seja, tinha uma vegetação semelhante àquilo que nós hoje em dia encontramos abaixo do Saara, ou seja, a chamada savana africana. E as populações humanas, que se foram deslocando da África Oriental para Norte,
foram-se estabelecendo e caçando, e sendo caçadores-recolectores, etc. Depois, a partir do ano 7000 a.C., houve uma alteração climática e a savana do Sahara, ou do norte da África, começou a tornar-se desértica e as populações foram em busca de cursos de água, e foi assim que a população se foi assentando ao longo das margens do rio Nilo, tal e qual como também houve assentamentos em outros oásis e antigos rios que atualmente já não existem na zona do Sahara, mas que geologicamente ainda é possível observá-los do espaço. Quanto à civilização egípcia, cerca de 3000, e vamos dizer assim, 3200, mais ou menos, antes de Cristo, havia dois tipos de comunidades egípcias, ou estados egípcios iniciais, que era o que se chama o Reino do Alto Egito e o Reino do Baixo Egito, junto ao delta do Nilo, próximo do Mediterrâneo. Cerca do ano 3100, mais ou menos, ou 3050, depende das perspectivas, estes dois territórios, o Alto e o Baixo Egito, foram unificados sobre um reino designado por Menes ou Narmer, que terá sido o primeiro rei da primeira dinastia egípcia, que abre então o chamado período dinástico inicial, que se prolonga mais ou menos até cerca de 2686, com o fim da segunda dinastia reinante, vamos dizer assim. Depois de 2686 começa o primeiro período de glória do Egito, que é o chamado Reino Antigo ou Império Antigo, que pode ser datado entre 2700 a 2686 até 2181 ou 2170, 60, dependendo, vamos dizer assim, das cronologias. Este período antigo foi um período áureo do Egito, e podem ver aqui no mapa, a linha amarela que está aqui neste mapa refere-se precisamente ao território ocupado e controlado pelos vários governantes do Império Antigo ou do Reino Antigo. Entre estes monarcas do Império Antigo, temos, evidentemente, os construtores de pirâmides, que foi a construção de pirâmides, como sabem, a primeira pirâmide que existe em Saqqara foi a pirâmide do faraó Djoser, que foi o primeiro monarca da terceira dinastia, e depois temos o auge da construção das pirâmides durante a chamada quarta dinastia, que são as pirâmides de Gizé, que foram construídas pelo faraó Khufu, pelo faraó Khefren e pelo faraó Mykerinos, e outras pirâmides que também há na zona de Gizé, que são todas pirâmides relacionadas, na sua grande maioria, com governantes deste período antigo. Depois, a quinta dinastia e a sexta dinastia são dinastias que sabe-se que há construção de pirâmides, mas eram fundamentalmente dinastias que se dedicaram à construção de grandes templos solares em forma de grandes obeliscos. Já se encontraram as fundações de alguns desses edifícios, mas como é uma época muito remota, vamos dizer assim, na história, ainda hoje prosseguem escavações em buscas de restos destes templos e destas construções do Império Antigo. Quando o Império Antigo desapareceu, podendo datar o desaparecimento do Império Antigo novamente entre 2200 a 2181, 70, antes de Cristo, segundo as cronologias, deu-se um período de instabilidade no Egito, que é conhecido como o primeiro período intermédio, que durou mais ou menos entre 2181 até cerca de 1990 ou 2000 antes de Cristo, ou melhor dizendo 2000 antes de Cristo a 1991 antes de Cristo, consoante, vamos dizer assim, as cronologias. Foi um período em que a autoridade central do governo desapareceu e os governantes, houve vários governantes de várias dinastias que governaram sobre um território fragmentado. Entretanto, de uma dessas dinastias emergiu
o Império Médio a partir de 2134 que acabou com este período de instabilidade no Egito e que depois se vai consolidar através de duas dinastias que vão governar um território também razoável, que também podem observar aqui no mapa, como a área que tem aqueles traços vermelhos é mais ou menos a área que foi ocupada ou governada pelos governantes do Reino Médio ou do Império Médio. O Império Médio depois caiu ou desapareceu entre 1800 ou 1690, vamos dizer assim, consoante as cronologias, e seguiu-se novamente um período de turbulência chamado o Segundo Período Intermédio, que dura entre cerca de 1674 até cerca de 1549 ou 1600, consoante as cronologias, antes de Cristo, em que também novamente houve a fragmentação do poder no Egito, mas ao mesmo tempo foi também um período em que o Egito sofreu uma invasão dos povos Hicsos, que eram povos que vinham da zona da Palestina atual ou da Síria e que entraram no Egito e também estabeleceram as suas próprias dinastias, introduzindo também várias novas técnicas, nomeadamente no campo da guerra e o uso daquilo que depois os egípcios também se tornam famosos, que é os seus carros de combate extremamente rápidos. Em 1549, uma nova dinastia consegue unificar o Egito e então nasce o Império Novo, ou o Reino Novo, que dura entre 1549 a 1069. Este Império Novo, e podem ver aqui no mapa a verde, a máxima extensão do território controlado pelos faraós do Império Novo, no seu pico, e podem ver que é radicalmente diferente a influência exercida em termos territoriais, comparando com os outros dois regimes anteriores mais estáveis, ou seja, o Reino Médio e o Reino Antigo, ou o Império Antigo. Obviamente que é deste período do Império Novo que nos restam os grandes monumentos que hoje em dia nós observamos no Egito. Muitos deles remontam a este tempo, porque este é o tempo da rainha, por exemplo, Hatshepsut, é o tempo do faraó Seti I, é o tempo do faraó Ramsés II, é o tempo do faraó Tutankhamon, lá está, é também o tempo do faraó Ramsés III, ou seja, é o período áureo do poder e do Império Egípcio. Depois, a partir de 1069, o Império começa, antes já tinha começado antes, mas em 1069 o último monarca descendente de Ramsés III morre e o Império, que já estava em franco declínio, acaba por se fragmentar novamente em várias dinastias rivais e inicia-se então o chamado o terceiro período intermédio, que dura entre 1069 a 653 a.C. Neste terceiro período intermédio vamos ter várias dinastias líbias, vamos ter mesmo uma dinastia de sacerdotes de Amon que governam grande parte do território quase como se fossem faraós, e este período acaba em 600 e vamos dizer em 600 e a partir de 670 a.C., porque os núbios, que eram um povo da zona de Cush, podem ver aqui no mapa, tomam o Egito e acabam por fazer a unificação do território, pelo menos até 653, quando a dinastia Núbia acaba por ser expulsa do Egito e então uma dinastia do norte assume o poder e inicia-se então o chamado período tardio, que a partir de 653 e que vai durar até 332 a.C. Evidentemente, neste período tardio temos essa dinastia, que é a dinastia Saíta, que acaba por desaparecer em 504-3 a.C., quando os persas invadem e conquistam o Egito pela primeira vez. Depois os persas governam alguns anos,
depois há uma revolta local e há uma dinastia nativa que acaba por assumir o poder, mas e depois há uma segunda dinastia nativa que também assume o poder. Depois há uma terceira dinastia nativa. Estas últimas dinastias nativas já não tinham um poder significativo. Depois o Egito volta a ser novamente reconquistado pelos persas e em 332, como sabem, devido às campanhas de Alexandre Magno, o Egito foi controlado por Alexandre Magno, que depois irá fundar também a cidade de Alexandria, antes de continuar a sua conquista do resto do Império Persa. Como sabem, Alexandre Magno depois morre em 323 a.C. e é um dos seus generais, o general Ptolomeu, que vai assumir o governo do Egito e funda uma dinastia que vai governar o território do Egito entre 323 a 30 a.C., até que se dá a conquista romana. Depois o Egito continua sob domínio romano entre o ano 30 a.C. até ao ano 641 d.C., quando se dá a invasão muçulmana e as tropas bizantinas que governavam o Egito acabam por ser derrotadas e o Egito é conquistado pelos muçulmanos. Obviamente que deste período antigo do Egito, o auge do seu poder deu-se precisamente durante o Império Novo, em que o Egito, podem ver, governava grande parte da Núbia, uma boa parte do Próximo Oriente, da Síria e é a época em que temos de facto os grandes monumentos colossais, principalmente de Ramsés II, que basicamente meteu, vamos dizer assim, a sua assinatura em tudo o que eram estruturas monumentais do Egito do seu tempo. Porquê é que a civilização egípcia foi uma civilização de sucesso? Por um lado, porque os egípcios antigos tinham a capacidade de se adaptar às condições do Vale do Nilo e praticavam a agricultura, devido, porque todos os anos o Nilo tem as inundações. Estas inundações vão fertilizar as margens do rio e que depois produziam colheitas excelentes que ajudavam a sustentar uma forte população e isso levou consequentemente a um forte desenvolvimento social e cultural deste território. Depois, a gestão centralizada nos períodos em que o Império funcionava, havia uma gestão centralizada que controlava todas as esferas da administração pública e tinham um sistema de, vamos dizer assim, de funcionários públicos, chamados escribas, que controlavam todos estes aspectos da administração pública, mas ao mesmo tempo tinham também um grande conjunto de sacerdotes e de administradores que respondiam diretamente ao faraó, o que garantia a cooperação e a unidade do povo egípcio através de um elaboradíssimo sistema de crenças religiosas. Por exemplo, alguns dos legados do Egito Antigo têm a ver com técnicas de extração de minerais, o levantamento e construção de edifícios monumentais, como as pirâmides, os templos, os obeliscos, tinham um sistema de matemática altamente desenvolvido, tinham um bom sistema, ou muito avançado sistema de medicina, desenvolveram várias técnicas de irrigação e de produção agrícola, foram os primeiros povos que construíram barcos de madeira e de papiro para navegar não só no Nilo, mas também em alto mar. Foi um dos primeiros povos que desenvolveu a tecnologia do vidro. Os hieróglifos foi um sistema de escrita pictográfica que foi criado no Egito e ao mesmo tempo temos também entre os egípcios e os hititas aquilo que é o tratado de paz mais antigo da história da humanidade, que é o chamado Tratado de Kadesh, que nós ainda hoje, se formos ao edifício das Nações Unidas em Nova Iorque, podemos encontrar logo à entrada um exemplar do Tratado de Kadesh feito entre o rei
do Egito, Ramsés II, com o imperador dos Hititas. O Egito Antigo, evidentemente, deixa um legado duradouro. Toda a sua forma artística foi copiada desde a antiguidade até à contemporaneidade. As suas ruínas monumentais inspiraram escritores, poetas, romancistas e podemos dizer que estas 31 dinastias que governaram ao longo da sua longa história deixaram, sem dúvida alguma, um legado na história da humanidade. Passamos então agora para a segunda área civilizacional do norte da África, que é a área da Núbia, que corresponde atualmente um pouco ao sul do Egito, mas fundamentalmente àquilo que é atualmente uma boa parte do Sudão. Ora, tal como os egípcios, os núbios também foi uma das culturas mais antigas da humanidade e entre 2500 a 1500 a.C. surgiu, como podem ver aqui no primeiro mapa, à vossa esquerda, temos a cultura de Kerma, ou o reino de Kerma, que foi o primeiro reino que foi criado pelos núbios. Foi um reino importante, poderoso, coexistiu com o chamado Império Médio do Egito e na fase final da sua existência, ou seja, entre 1700 a 1500 a.C., e agora observem o segundo mapa, à vossa direita, acabou por absorver um outro reino vizinho, que era o reino de Sai, e tornou-se um império bastante populoso, que rivalizava com o Egito. Contudo, por volta do ano 1500, houve uma campanha militar do Império Novo Egípcio que conquistou todo este território de Kerma e submeteu a região. Mais tarde, já no século XI a.C., um outro território mais a sul, o reino de Kush, vai nascer a partir da cidade de Napata, que podem ver ali no mapa, que fica junto à quarta catarata do Nilo, e então isso é o renascimento, vamos dizer assim, da cultura e da civilização núbia. Este reino de Napata, ou também chamado Reino de Kush, foi um estado poderoso, que se conseguiu libertar da tutela egípcia cerca de 1070, ou seja, quando a última dinastia do Império Novo estava em desintegração, e os Kushitas estabeleceram o reino de Napata, que atualmente fica na cidade de Karima, no Sudão, e como podem ver aqui, se olharem para o mapa, novamente Napata fica abaixo de Kerma, seguindo o curso do Nilo, perto de Jebel Barkal e El Curro. Entretanto, apesar dos Kushitas terem desenvolvido muitas afinidades culturais com os egípcios, como a veneração de Amon, apesar das famílias reais de ambos os reinos se casarem entre eles com frequência, a cultura cuxita tinha aspectos distintivos. Já a própria arte egípcia distinguia o povo de Cuxi pela sua roupa, pela sua aparência, que eram representados habitualmente como negros, e até pelos métodos de transporte que utilizavam, ou seja, porque os cuxitas usavam muito mais o transporte terrestre, enquanto que os egípcios usavam muito mais o transporte fluvial e marítimo. Entretanto, o rei Kashta, que foi o monarca do século VIII, conseguiu tornar-se pacificamente rei do Alto e do Baixo Egito, enquanto a sua filha era nomeada como divina adoradora de Amon em Tebas. Entretanto, no século VIII, houve uma invasão cuxita ao norte e o Pié, que era filho de Kashta, acaba por estabelecer a
25ª dinastia, governada pelos Cuxitas. Os monarcas de Cush, de facto, governaram o território egípcio por mais de um século, até à conquista dos assírios no ano de 664 a.C. e depois foram expulsos por um faraó da tal dinastia que eu já falei, que iniciou o período tardio, o faraó Psamtik, em meados do século VII a.C. Ou seja, após o rompimento dos laços com o Egito, os governantes cuxitas transferiram a capital para Meroé em 591 a.C., por ordem de um rei importante chamado Aspelta, a partir do século IV, todo o território de Cush vai passar a ser designado por Etiópia. E aqui no mapa podem ver a cidade de Meroé, mais a sul, ou seja, podem ver Napata mais a norte, ali naquela curva que o Nilo faz, e podem ver que os governantes transferiram a capital muito mais para sul, por razões climatológicas, evidentemente, mas também por uma questão de defesa pessoal, ou seja, ficando mais longe da fronteira com o Egito, era mais fácil, vamos dizer assim, de defender a capital de Cush. Entre o século III a.C. e o século III depois de Cristo, o norte da Núbia, que podem ver ali, que aparece designado como Lower Núbia, ou a Baixa Núbia, foi invadida e anexada pelo Egito, e depois foi governado tanto por gregos como por romanos durante os próximos 600 anos, e este território passa para as fontes greco-romanas como o território de Dodekaskoinos, e que acaba por ser reconquistado por um rei cuxita chamado Yezeboke-Amani, cerca do ano 290 depois de Cristo. Obviamente que o reino de Cush continua como uma grande potência regional até ao século IV depois de Cristo, quando se foi enfraquecendo e acabou por se desintegrar devido a rebeliões internas, e no ano de 350 depois de Cristo, a cidade de Meroé foi atacada e destruída pelo reino de Aksum, que governava mais a sul, e isto marca fundamentalmente o fim do reino e a sua dissolução em 3 entidades políticas diferentes, ou seja, aquilo que vai ser depois conhecido como o reino de Nobatia, o reino de Macúria e o reino de Alódia. Uma curiosidade, a última governante de Cush foi uma mulher chamada Lakideamani, e os Cushitas tinham uma diferença em relação aos egípcios, porque em vários momentos eles foram governados por rainhas, que na língua cuxita eram chamadas por candakas, e muitas delas foram monarcas extremamente importantes, não só no campo militar, porque comandavam os próprios exércitos, mas como também no campo cultural, político e religioso. Evidentemente que esta civilização rica núbia, de Cush, só desde o fim do século XX é que começaram a ser feitas escavações mais a sul, e então se começou a descobrir a sua riqueza histórica e cultural devido a escavações arqueológicas, e os Cushitas de facto foram uma civilização relevante porque tinham a sua própria linguagem, tinham a sua própria escrita, tinham uma economia complexa baseada no comércio e na indústria, dominavam técnicas como o tiro com arco e desenvolveram de facto uma sociedade urbana complexa, com níveis muito altos da participação feminina, tanto no campo político, como no campo religioso, como no campo cultural, e de facto foi uma cultura tão ou mais importante que a cultura egípcia mais a norte.